Meu nome é Leandro. Tenho 24 anos, trabalho como mecânico numa oficina de bairro em Ribeirão Preto. E hoje vou contar como uma simples carona me colocou no meio de algo que eu jamais poderia imaginar. Era uma sexta-feira qualquer, fim de expediente, quando seu Joel, o dono da oficina, me chamou de canto. Leandro, faz um favor? O Vanderlei não tá em condições de dirigir, leva ele para casa? Olhei para o fundo da oficina. Vanderlei, o mecânico mais velho ali, cambaleava com um copo de plástico na mão. Cheiro forte de bebida. Fazia tempo que isso acontecia, mas naquele dia tinha passado do ponto. Claro, chefe. Entrei na Fiorino da oficina com Vanderlei do lado, resmungando coisas que eu fingia entender. O endereço era ali perto, umas 4 quadras. Chegamos rápido. Ele desceu tropeçando, encostou no portão marrom escuro e apertou a campainha com força. A porta se abriu devagar. E foi quando eu vi ela pela primeira vez. Marta, ele disse, meio mole, esse aqui é o Leandro, menino novo lá da oficina, me trouxe. Ela assentiu com a cabeça e olhou direto para mim. Um olhar calmo, mas firme. Desses que não desviam nem por educação. Usava um vestido claro, discreto, e o cabelo preso num coque que parecia ter sido feito às pressas. Ainda assim, havia algo nela que chamava atenção. Entra um minuto, Leandro, ela disse, abrindo espaço. Vou pegar um chá para ele. Quer também? Antes que eu recusasse, ela já estava indo em direção à cozinha. A casa era limpa, silenciosa, com cheiro de incenso leve e móveis escuros. Vanderlei caiu no sofá como quem já conhecia o ritual. Marta voltou com 2 xícaras e se sentou numa poltrona, de frente para mim. Você começou lá agora? Ela perguntou, soprando o chá. Tem uns 3 meses, antes eu fazia entrega de peça. Entregador para mecânico é um salto. Ela sorriu de leve, como quem joga um elogio e observa a reação. Não era um sorriso qualquer. Não era o tipo de simpatia automática que as pessoas soltam por costume. Tinha algo mais. Fiquei desconcertado. Ajeitei a postura no sofá. Tentei puxar assunto sobre a oficina, mas ela mantinha o olhar firme em mim, como se cada resposta minha fosse parte de uma charada. Gosta de lá? Perguntou. Gosto, sim. É puxado, mas estou aprendendo. Isso é o mais importante. Aprender. Falou isso com uma voz baixa, quase íntima. Fiquei com a impressão de que ela não se referia só à mecânica. Vanderlei já roncava no sofá. Marta não parecia apressada. Ficou ali, mexendo a colher na xícara com movimentos lentos, como quem contava o tempo por dentro. Bom, já vou indo, eu disse, me levantando. Claro. Obrigada por trazer ele. Acompanhou-me até a porta, sem tocar em mim, sem gesto brusco. Mas o modo como ficou ali, olhando enquanto eu saía. No caminho de volta, dirigindo devagar pelas ruas escuras do bairro, percebi que estava inquieto. Não era a situação estranha, nem o incômodo de ver o patrão naquele estado. Era ela. O olhar. O sorriso. A voz. Marta tinha algo que não combinava com aquele cenário. Parecia deslocada naquela casa comum, com um marido desleixado e um cotidiano previsível. Durante o fim de semana, pensei nela mais vezes do que devia. Não havia razão para isso, e ainda assim, a imagem dela parecia como se tivesse deixado algo pendente. Na segunda-feira, ao chegar na oficina, tentei esquecer. Voltei à rotina, graxa, martelo, ruído de motor. Mas quando a campainha do balcão tocou e o telefone fixo da recepção tocou, parte de mim já esperava ouvir a voz dela do outro lado. Na terça-feira, perto das 4 da tarde, o telefone da oficina tocou. Seu Joel atendeu com aquela voz grossa de sempre, e depois me chamou com um queixo. Leandro, leva esses papéis aqui para a casa do Vanderlei. Ele esqueceu tudo isso aqui em cima do balcão. Peguei a pasta sem pensar 2 vezes. Desde aquele dia, a imagem de Marta aparecia sem convite na minha cabeça. A oportunidade de vê-la de novo me provocava uma ansiedade difícil de disfarçar.
Caminhei até a casa com o coração mais acelerado do que o normal. Era uma tarde abafada, céu encoberto, ar parado. Bati no portão, já esperando o som da fechadura. Ela abriu a porta como se soubesse que era eu. Oi, Leandro. Boa tarde, Dona Marta. Vim trazer uns papéis que o Vanderlei esqueceu. Ela não pegou a pasta imediatamente. Abriu mais a porta. Entra um pouquinho, tá calor demais. Quer um café? Hesitei por um segundo. Era só um café. Mas o jeito como ela perguntou, o tom de voz, não soava como um convite qualquer. Aceito, sim. Sentei na mesma poltrona do outro dia, e ela foi até a cozinha. O cheiro de café recém-passado logo se espalhou pela sala. Quando voltou, trouxe 2 xícaras e um pequeno prato com biscoitos. Sentou-se no mesmo lugar de antes, cruzando as pernas com calma. E aí, como está o serviço? Corrido. Mas tô pegando o jeito. Ela me observava com atenção. Não era o tipo de olhar que se perde em distração. Era firme, presente. Você parece dedicado, disse, sem sorrir. Tem mãos fortes. Senti o sangue subir pro rosto. Tomei um gole do café, tentando esconder o desconcerto. Ela notou. Não precisa ficar tímido, Leandro. É só um elogio. Obrigado. Às vezes a gente esquece de dizer certas coisas para as pessoas. Ela passou os dedos lentamente pela borda da xícara, como se organizasse os pensamentos. E o Vanderlei, tá te tratando bem? Tá sim. Apesar de, às vezes, exagerar na bebida. Ela riu com um som contido. Ele sempre foi assim. Alguns homens preferem viver entorpecidos. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Um silêncio que não era desconfortável, mas denso. Eu senti o ar entre nós carregado de algo não dito. Quando me levantei para ir embora, ela também se levantou. Caminhou até a porta ao meu lado. Ali, bem perto, sem encostar, ela me olhou nos olhos. Obrigada por vir, Leandro. Só fiz a entrega. Mesmo assim, obrigada. Demorou um instante para abrir o portão. E quando fez, o som da tranca pareceu mais alto do que devia. Na rua, com o sol já descendo, voltei devagar para a oficina. A cabeça fervilhava. Eu sabia que algo estava se formando, mesmo que ninguém tivesse dito nada ainda. Era como um jogo silencioso, onde os movimentos são suaves, mas cada gesto carrega uma intenção. Naquele dia, não falei nada para ninguém. Nem no caminho de volta, nem depois, nem no outro dia. Mas quando terminei o turno e fui guardar as ferramentas, percebi que um pensamento insistente me acompanhava. O até logo dela parecia prometer mais do que uma nova entrega. E, no fundo, eu sabia que não ia conseguir dizer não se ela chamasse de novo. Na sexta-feira, seu Joel decidiu fechar a oficina mais cedo. O motivo: confraternização dos funcionários num boteco antigo da cidade, desses com chão de cimento grosso, mesas de plástico e porções servidas em papel toalha. Hoje é dia de relaxar, ele disse, levantando o copo de cerveja assim que chegamos. A maioria dos caras já estava acostumada com esse tipo de encontro. Eu era novo ainda, mas me enturmei rápido. Entre um gole e outro, o papo ia de futebol a histórias de oficina. Foi quando o portão rangeu atrás de mim e todos olharam. "Ô, Marta!" Alguém gritou. Virei sem pressa, mas quando vi quem era, meu corpo travou por dentro. Ela estava ali, de vestido azul escuro, cabelo solto, óculos escuros pendurados na gola. "Vim buscar o Vanderlei", disse, com aquele tom calmo de sempre. Ele estava sentado do outro lado, rindo alto com 2 colegas. Nem notou a chegada da esposa. Marta caminhou devagar até ele, deu um leve toque no ombro, avisou que estava ali. Ele acenou, mas voltou a rir. Ela então desviou o olhar para mim. "Leandro." E sorriu. "Faz tempo que não nos vemos." "Pois é, posso sentar aqui?" Assenti, mesmo sabendo que a pergunta era só formalidade. Ela já puxava a cadeira.
O barulho ao redor ficou distante. Marta falou baixo, próxima do meu ouvido, como se o ambiente todo tivesse se tornado cúmplice. Achei que você fosse aparecer de novo lá em casa. Não tive desculpa. E precisa? Ela tocou levemente meu braço enquanto ria. Um gesto rápido, quase inocente, mas suficiente para despertar em mim aquele mesmo calor inquieto. Conversamos por longos minutos. Sobre nada em especial. Só o tom já dizia tudo. Os olhares, os silêncios, o modo como ela inclinava o corpo em minha direção, mesmo sem encostar. Vou no banheiro, ela disse, com calma. Assenti, tentando não parecer afetado. Mas quando ela passou por mim, roçou propositalmente a mão nas minhas costas. Esperei um instante. Como quem não quer nada, fui até o corredor dos fundos do bar. O banheiro era logo adiante, mas a luz fraca da lateral criava um trecho quase invisível. E foi ali que ela me puxou. Não disse nada. Só me olhou com uma mistura de desafio e certeza. O beijo veio como uma decisão mútua, inevitável. Rápido. Preciso. Um gesto que já estava marcado no ar desde o primeiro encontro. Foi um instante. Um deslize no tempo. Mas o bastante para deixar marcas. Nos separamos rápido. Ela voltou para dentro, ajeitando o cabelo como se nada tivesse acontecido. Eu esperei alguns segundos, respirando fundo, antes de retornar para a mesa. Quando a confraternização terminou, Marta já tinha ido embora. Sozinha. No dia seguinte, voltamos todos ao trabalho. Ninguém comentou nada. Nem ela, nem eu. Mas algo havia mudado. Quando ela passou a mensagem por um aplicativo dizendo apenas "hoje ele vai beber até tarde", eu entendi. Ela não pediu. Não insistiu. Só jogou a informação. E eu entendi que o pacto silencioso estava feito. A partir dali, o mundo começaria a girar num ritmo que não dependia mais só de mim. No começo, era uma mensagem simples. 3 palavras: "Hoje ele sai". Leandro lia e já sabia o que fazer. Fechava a caixa de ferramentas, lavava as mãos sem pressa e pegava o caminho que já conhecia de cor. A casa de Marta se tornará um lugar fora do tempo. Quando o portão se fechava atrás dele, o mundo lá fora deixava de existir. Ela o recebia sempre com a mesma calma elegante. Um beijo discreto na entrada, uma troca de olhares mais demorada do que o necessário. Às vezes, nem diziam uma palavra. Bastava o toque dos dedos ao passarem pela cozinha, a respiração mais próxima ao dobrar o corredor. A rotina deles era clandestina, mas estranhamente precisa. Marta combinava os dias, os horários, os detalhes. Nunca havia imprevistos. Quando o marido estava no bar com os amigos, ela sabia quanto tempo tinha, e aproveitava cada minuto com uma serenidade que contrastava com a tensão da situação. Ela deixava uma luz acesa na varanda quando queria que ele viesse. Quando não, a casa permanecia escura, fechada. Simples assim. Leandro aprendia a decifrar seus sinais com o tempo. O modo como ela ajeitava o cabelo, o jeito como colocava a música baixa ao fundo, o olhar que durava um segundo a mais do que o comum. Nas tardes em que o encontro acontecia, ele não era o mesmo rapaz da oficina. Não pensava em graxa, motor, barulho de martelo. Pensava nela. No cheiro do perfume leve, nos gestos calmos, no toque que parecia planejar o tempo com precisão. Marta era cada vez mais à vontade. Tirava os sapatos no meio da sala, ria de coisas pequenas, falava sobre livros antigos que tinha guardados. Mostrava um lado que não era o da mulher do Vanderlei, e sim o de alguém que, por trás da compostura, carregava histórias que Leandro não conhecia. "Você sempre foi assim, quieto?" Ela perguntou certa vez, deitada no sofá, com os pés sobre o colo dele. Nunca teve muito espaço para falar demais. Ela passou os dedos na perna dele, distraída. "Eu gosto disso em você." As palavras dela ficavam na mente de Leandro até o dia seguinte. Na oficina, ele fingia normalidade. Evitava olhar para o marido dela, ainda que, às vezes, a culpa pesasse mais do que conseguia esconder. "Tá tudo certo aí,
Rapaz? O Vanderlei perguntou uma vez, sem desconfiança. Tá meio aéreo hoje. Leandro disfarçou com um sorriso. Mas por dentro, sentia a tensão crescer. A dupla vida que ele levava tinha um gosto estranho, excitante e amargo ao mesmo tempo. Marta o fazia se sentir desejado, especial. Mas também o fazia pensar se ainda era o mesmo cara que entrou na oficina pela primeira vez, de cabeça baixa e mãos limpas. Nos momentos mais silenciosos, quando já voltava para casa, Leandro começava a se perguntar se ainda estava no controle. Ou se, na verdade, era apenas mais uma peça naquele jogo refinado de Marta. Ela nunca dizia o que sentia. Mas o modo como observava depois que ele se vestia, como ajeitava a gola da camisa dele antes da despedida, aquilo dizia mais do que qualquer declaração. Ele saía da casa com o coração pesado e leve ao mesmo tempo. E, no portão, sempre ouvia o mesmo som, o clique seco da tranca. Era como se ela fechasse a porta não só da casa, mas também de qualquer possibilidade de futuro. Mesmo assim, ele voltava. Sempre que a luz da varanda estava acesa. Ela dizia que era só desejo. Mas os olhos dela pediam para ele ficar. Leandro ouvia aquilo deitado na cama dela, os lençóis ainda bagunçados, o ar quente no quarto silencioso. Não se apega, viu? Ela disse, certa vez, enquanto passava os dedos nas costas dele, desenhando formas invisíveis. Isso aqui é só uma distração para nós dois. Mas distrações não costumam olhar daquele jeito. Os encontros estavam cada vez mais frequentes. Já não era só às sextas, quando Vanderlei bebia com os colegas. Às vezes era no meio da semana, às escondidas, com mensagens rápidas e diretas. Hoje. Leandro fingia que tudo estava sob controle. Chegava na oficina no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, mexia em motor, trocava óleo, conversava com clientes. Mas por dentro, as coisas não estavam tão organizadas. Começava a se perguntar se o que tinha com Marta era só físico. E, pior, se ela realmente queria que fosse apenas isso. Depois dos encontros, ela demorava a soltar a mão dele. Às vezes encostava o rosto no peito dele por mais tempo do que devia. Outras vezes, ficava em silêncio, como se quisesse que ele dissesse algo que ela mesma não queria dizer. Você é diferente dos outros, ela comentou um dia, sentada à mesa da cozinha, enrolando os fios do cabelo entre os dedos. Diferente como? Não sei, talvez porque você ainda não tá estragado. Aquela frase ficou ecoando na mente dele. Ainda. Como se fosse só questão de tempo. Leandro começou a evitar ir até lá. Quando via a mensagem dela, demorava a responder. Dizia que estava ocupado, inventava desculpas, fingia que não via. Mas a verdade era outra, ele estava com medo. Medo de onde aquilo podia levá-lo. Marta, por outro lado, parecia notar tudo. Não reclamava, não insistia. Mas suas mensagens mudaram de tom. Já não vinham só com datas e horários. Agora vinham com perguntas. Você tá bem? Você não quer mais? Se for para acabar, me diz. Ele não respondia de imediato. Às vezes, nem sabia o que dizer. Porque no fundo queria continuar, mas também queria fugir. O último encontro foi silencioso. Ela o recebeu com o mesmo sorriso leve, mas os olhos estavam mais escuros. Fizeram o que sempre faziam, mas sem pressa, como se prolongar fosse um modo de negar o fim. Depois, ela se deitou de costas, olhando para o teto. A gente devia parar, ela disse. Vai ficar pior. Leandro ficou quieto. Mas eu não quero. Completou ela, com a voz baixa. Ele virou o rosto para ela. Quis dizer algo, mas não conseguiu. Quando saiu naquela noite, sentiu um peso no peito que não era só arrependimento. Era como se uma porta estivesse se fechando por dentro, e ele nem soubesse mais o que queria do outro lado. A partir dali, começou a evitá-la de verdade. Chegava mais cedo na oficina, saía com os colegas, inventava rotinas que antes não tinha. Mas nada daquilo resolvia. Porque, mesmo ausente, Marta ainda estava em tudo.
no cheiro que grudava na roupa, no silêncio entre um cliente e outro, no vazio que ele sentia ao passar em frente à casa dela e ver o portão fechado. Leandro queria voltar a ser leve. Mas, agora, tudo nele pesava. O silêncio dela doía mais do que qualquer grito. Não veio mais nenhuma mensagem, nenhum convite disfarçado. Nada. Marta sumiu como se tivesse sido parte de um sonho, ou de um erro que alguém preferiu apagar sem aviso. No início, confesso que senti alívio. Era como se, enfim, eu tivesse espaço para respirar, para retomar minha rotina sem o peso daquela tensão constante. Mas não demorou muito. A ausência dela começou a me incomodar de um jeito estranho. Era como se algo tivesse sido arrancado, algo que eu nem sabia que precisava até não ter mais. A oficina seguia a mesma, barulhenta, quente, cheia de piadas de mau gosto e cheiro de óleo queimado. Mas nada me distraía de verdade. E aí tinha o Vanderlei. Ele continuava o mesmo, rindo alto, bebendo às escondidas, batendo nas costas de todo mundo como se fosse o tiozão simpático da turma. Mas agora, cada vez que ele se aproximava, eu sentia um incômodo que não sabia esconder. Comecei a evitá-lo sem querer. Mudava de canto, adiantava serviço para não dividir o elevador hidráulico, fingia não ouvir quando ele chamava. A culpa não era só por ter cruzado a linha. Era por ter ido fundo demais, e depois deixado tudo pendurado no ar. Um dia, ela apareceu na oficina. Entrou como quem só passava por ali. Vestido simples, óculos escuros, cabelo preso de qualquer jeito. Vim trazer a carteira do Vanderlei. Ele esqueceu. Entregou no balcão, agradeceu ao atendente e virou-se para sair. Eu estava do outro lado da oficina, perto do compressor de ar. Ela passou por mim sem parar, sem olhar diretamente. Mas, por um segundo, nossos olhos se cruzaram. Foi rápido. Mas foi suficiente. Ali, entendi que ela também carregava o mesmo peso. Talvez maior. Nos dias seguintes, tentei me manter ocupado. Aceitei sair com o pessoal do trabalho, joguei sinuca num bar perto de casa, fui até num churrasco de um vizinho que mal conhecia. Mas nada preenchia. Nem risada forçada, nem cerveja barata, nem conversa mole sobre campeonato. Tudo parecia vazio, mecânico, repetido. Às vezes, me pegava parado, com o celular na mão, olhando o histórico de conversas. Apagado. Limpo. Como se nunca tivesse existido. Comecei a evitar passar pela rua dela. Mudava o caminho, fingi esquecer o trajeto mais curto. Mas o problema não era a rua, era o que ficou impregnado em mim. O cheiro do quarto. A textura dos lençóis. A respiração dela, perto demais. Tudo aquilo vinha em flashes, em momentos aleatórios, no meio da tarde, no meio da noite. E o pior era não saber como ela estava. Se sentia raiva, desprezo, saudade. Se sofria ou se já tinha deixado para trás. Porque, por mais que eu quisesse seguir em frente, não ter uma resposta me fazia andar em círculos dentro da própria cabeça. Na oficina, o barulho dos motores continuava igual. Mas, dentro de mim, tudo estava diferente. Eu sabia que ainda não tinha encerrado aquela história. Só não fazia ideia de como, ou quando, ela voltaria. O que era segredo virou sombra, e segui-la parecia inevitável. Eu tentava seguir em frente. E de certo modo, estava conseguindo. Foi numa tarde de sábado que conheci a Luana, a irmã de um colega da oficina, que apareceu num churrasco improvisado. Tinha 22 anos, sorriso leve, cabelo bagunçado de propósito e uma tranquilidade que eu não via fazia tempo. Conversamos o suficiente para que eu sentisse vontade de saber mais. Ela me perguntou se eu trabalhava com o que gostava. Eu disse que não sabia, mas que pelo menos estava aprendendo. Ela riu e disse que isso já era mais do que muita gente. Começamos a sair. Nada sério, no começo. Uma volta na praça, um açaí depois do expediente, um filme num sábado à noite. Com Luana, eu não precisava fingir. Ela não exigia respostas, não queria me consertar.
Só aparecia, ria das coisas mais bestas e fazia perguntas sobre mim como se realmente quisesse ouvir. E, aos poucos, fui sentindo algo que não sentia há tempos: leveza. Pela primeira vez, consegui passar dias sem pensar em Marta. Pelo menos, era o que eu dizia para mim mesmo. Até que a mensagem chegou. Depois de semanas, do nada, o nome dela acendeu na tela. Espero que você esteja bem. Só isso. Li e reli. Não respondi. Apaguei, mas a mensagem ficou ali, não no celular, mas na cabeça. 2 dias depois, outra. Você me esqueceu. E aí o chão começou a rachar de novo. Luana notou, claro. Não o conteúdo, mas o meu jeito. Fiquei mais quieto, mais distraído. Tá tudo bem? Ela perguntou. Tá sim. Só cansado. Mentira. Eu não estava cansado. Eu estava confuso. As lembranças de Marta voltaram como se nunca tivessem saído. O portão fechando, o cheiro do café, o toque na nuca. Mas, agora, tinha outra coisa junto, a culpa de não ter contado nada para Luana. De estar dividindo a atenção com o passado. Pensei em responder. Pensei em marcar um último encontro, uma conversa limpa, um fim digno. Mas no fundo, eu sabia, qualquer passo em direção a Marta me puxaria de volta para um lugar de onde eu mal tinha conseguido sair. E foi num domingo à tarde, enquanto Luana mexia nas plantas da varanda da casa dela, que a decisão veio. Vi o celular vibrar com o nome de Marta. Não abri a mensagem. Só segurei por alguns segundos e apertei bloquear. Não chorei. Não sorri. Só fiquei ali, olhando nada, com o coração batendo forte demais. Naquela noite, mandei uma mensagem para Luana. Queria te ver amanhã. Para conversar. Ela respondeu com um áudio doce, sem pressa, como sempre. Vem sim. Tô aqui. Eu sabia que ainda havia muito a resolver dentro de mim. Mas, pela primeira vez, tive coragem de dizer não a Marta. Com dor, sim. Mas com convicção. Porque, no fundo, eu entendi, desejo é fácil. Difícil é seguir em frente quando o passado ainda cochicha seu nome. E eu estava pronto para parar de escutar. Na oficina, os motores continuavam a roncar. Mas dentro de mim, tudo estava mais silencioso. Eu seguia o trabalho como antes, macacão sujo, ferramentas nas mãos, suor escorrendo no fim da testa. Mas havia algo diferente no jeito como eu fazia cada movimento. Não era sobre técnica. Era sobre presença. O tempo com Luana tinha me feito enxergar coisas que antes eu não conseguia. A leveza que ela trazia me lembrava que nem tudo precisa do peso do mistério, da urgência, do segredo. Começamos a nos ver com mais frequência. Sem promessas, sem pressa. Ela falava de sonhos simples, abrir uma pequena loja de plantas, viajar de ônibus pelo litoral, morar sozinha. E, de repente, isso tudo parecia mais verdadeiro do que qualquer noite escondida que eu já tivesse vivido. Num dia de chuva fina, estávamos sentados na calçada, tomando sorvete de casquinha debaixo de uma marquise. Luana encostou a cabeça no meu ombro e disse: Gosto do jeito que você olha para as coisas. Parece que tá prestando atenção de verdade. Eu não disse nada na hora. Mas fiquei pensando naquilo o resto do dia. Porque era verdade, eu tinha aprendido a olhar diferente. E boa parte disso veio da dor. Na semana seguinte, seu Joel pediu para eu levar um funcionário novo em casa. O rapaz era novato, tinha começado ali fazia pouco tempo. Tinha aquela mesma insegurança que eu lembrava de ter nos primeiros dias. Mas quando Joel falou o nome, Vanderlei, eu senti o estômago gelar. Leandro, leva ele lá. O coitado bebeu demais de novo. Por um instante, hesitei. O silêncio foi rápido, mas perceptível. Melhor o Rafael levar, eu disse. Tô com uns ajustes para terminar aqui. Joel deu de ombros e chamou o outro rapaz. E eu voltei para o meu serviço com a respiração mais leve. Era isso. Eu tinha encerrado aquele ciclo.
Naquela noite, fui até a casa da Luana. Jantamos juntos, rimos de uma série idiota, lavamos a louça em silêncio, lado a lado. Quando ela deitou no meu peito, senti uma paz que há muito tempo não conhecia. E então, do lado de fora, o mundo seguiu. Alguns dias depois, voltando do supermercado, parei no sinal de um cruzamento qualquer. E vi Marta. Ela caminhava do outro lado da rua, com sacolas pequenas nas mãos. Vestido claro, cabelo solto, passos lentos. Ela também me viu. O olhar dela cruzou o meu. E por um segundo, o tempo pareceu parar, como se o passado viesse até ali dar um último aceno. Não houve sorriso. Nem gesto. Só um olhar. E, naquele olhar, não havia mais raiva, nem saudade, nem desejo. Havia só o reconhecimento silencioso de que algo existiu, e que agora pertencia ao que passou. O sinal abriu. Eu segui em frente. E, pela primeira vez, não olhei para trás.